Palavra aberta. O calor extremo que toma conta de boa parte do país deve ter seu pico na segunda-feira. Lembrando que nós estamos no finalzinho do inverno, a primavera começa só no sábado. E para conversar sobre as condições climáticas, eu estou recebendo agora aqui no Palavra Aberta Digital o meteorologista do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, Lisandro Gemiach. Bem-vindo, obrigada pela presença. Obrigado pela oportunidade aí de esclarecer alguns assuntos aí. Qual que é a explicação, qual que é o nome do fenômeno para o que a gente está percebendo aí nos últimos dias, Lisandro? É um bloqueio, né? Então a gente tem um bloqueio atmosférico, né? Na atmosfera tem vários sistemas meteorológicos que vão andando, digamos assim, né? Eles vão se deslocando ao longo do tempo, né? Geralmente de oeste para leste, né? E aí, eventualmente, esse transporte desses sistemas meteorológicos, ele para, que é quando ocorre um bloqueio atmosférico, né? Então, esse bloqueio atmosférico, ele é caracterizado por ficar uma massa de ar restrita em uma certa região. E aí, essa massa de ar restrita em uma certa região, ela vai adquirindo as características dessa região. E como a gente já está com o aquecimento passando mais para o hemisfério sul, né? Então, no dia da primavera, a gente tem o sol se deslocando mais para o hemisfério sul já. Então, esse aquecimento sobre o continente sul-americano, ele é constante, né? Vai aumentando. Como a massa de ar fica restrita sem ter troca com outras regiões, aí o aquecimento vai se intensificando até chegar nessa onda de calor aí que a gente está prevendo para os próximos dias. Ô Lisandro, olhando aí para os últimos anos, fazendo o apanhado, ainda está dentro do esperado, né? Essa onda de calor no finalzinho do inverno, ela tem sido comum. Sim, ainda não bateu o recorde, a gente tem que esperar a segunda-feira. No final do inverno, início da primavera, é comum ter esses picos de temperaturas altas, né? Justamente porque dá as condições, assim, para essas massas de ar mais quente ficar estacionário sobre a região central do Brasil. Então avança um sistema de alta pressão e esse sistema de alta pressão forma um bloqueio e intensifica essas massas de ar quentes que formam sobre a região central do Brasil. Esse ano, assim, ultimamente, eu tenho acompanhado aí nos últimos 15 anos que eu trabalho no Instituto Nacional de Meteorologia. Desde 2012 a gente teve uma onda bem forte, mais em outubro. Aí depois, em 2015, a gente teve uma onda forte também, também final de setembro, início de outubro. E 2020 e agora 2023. Então a gente está observando que essas ondas de calor, mais no final do inverno, início da primavera, elas estão ficando mais frequentes e mais intensas, né? Então, eu lembro que eu estava no plantão lá em 2012, quando deu uma forte onda de calor, que bateu o recorde em quase todas as estações meteorológicas que a gente tem da nossa rede. E eu falei para vários jornalistas que achava que ia demorar para repetir, porque eram marcas desde os anos 80. Uhum. Né? E aí repetiu em 2015, depois em 2020 e agora em 2023 a gente tem aí uma forte massa de ar quente que tende a ter marcas aproximadas aí desses recordes que foram nesses últimos anos. Vamos percorrer assim as regiões do Brasil, as 5 regiões. Aqui no Sudeste é isso que a gente está vendo, né? Esse calor Sim. intenso com possibilidade de temperaturas muito acima na segunda-feira. Na região sul, Lisandro, a gente ainda está vendo as consequências da passagem de um ciclone extratropical. Sim. E na região no Rio Grande do Sul, na região como um todo, quais são as condições agora? A região como um todo, a gente tem um avanço de uma frente fria, né? Tem alguns temporais aí em Santa Catarina, no Paraná, mas a tendência é que se forme lá mais sistemas meteorológicos, né? Como a gente já está sobre... Quando fala sistema meteorológico, é o que exatamente? Geralmente, assim, a gente se refere a sistemas frontais, né? Ou frentes frias, ou ciclones, né? Ou sistemas de baixa pressão, que geralmente são os sistemas que são associados a tempo severo, aí, tempo de chuva, né? Chuva com
com o pacote completo, né? Chuva, granizo, possibilidade de granizo, rajadas de vento, trovoadas, né? Então, esses sistemas, eles são geralmente sempre associados a baixas pressões, né? Que são os ciclones. Então, como a gente está com um El Niño bem ativo, o El Niño que é lá o aquecimento das águas do Pacífico, esse El Niño, ele tem um sistema de teleconexões com o Rio Grande do Sul. Então ele favorece, ele propaga uma onda de grande escala que favorece o desenvolvimento desses ciclones e das frentes frias lá sobre o Rio Grande do Sul. Então é por isso que a gente já está observando aí anomalias muito fortes de chuva lá na região sul, né? E a tendência é, enquanto ficar atuando o El Niño aí, a gente ter essas anomalias fortes de chuva lá. Na região centro-oeste, que é conhecida como a região quente. E agora, como é que está essa última semana de inverno? Na região centro-oeste, muito calor, né? Então a massa de ar ela se estabeleceu devido a uma alta pressão que avançou por dentro do continente. E aí o aquecimento lá é muito intenso, né? Então a gente tem... Mas está dentro do normal ou está acima também? Está acima, né? Lá já é quente, mas agora para essa onda ela vai ficar bem acima do normal. Aí a gente até está com um aviso já de onda de calor para grande parte aí do sudeste e da região centro-oeste. E aí tende a ficar aí para os próximos dias aí com temperaturas bem acima da média aí, da média histórica. A região norte e região nordeste estão também incluídas nesse período de muito aquecimento? No geral, o que regula a temperatura lá no norte e nordeste nessa época seriam as chuvas, né? Então, com o El Niño também tem menos chuva lá nessas regiões e a tendência é que as temperaturas sejam mais elevadas. Com essa elevação da temperatura, normalmente o que a gente observa faz muito calor, depois vem chuva e chuvas intensas. A gente pode esperar isso após esse finalzinho aí de inverno com as temperaturas tão elevadas? Vem chuva por aí? Sim, a gente tem que ter, assim, acompanhar, né, as previsões do tempo e tudo, mas quase que certeza que vem quando vir uma frente fria que quebra esse sistema de bloqueio, que é esse bloqueio dos sistemas, né? Então ela vem e interage muito com a massa de ar quente. Então essa interação entre a massa de ar quente e uma massa de ar mais frio, ela provoca fortes regiões de instabilidade atmosférica. Então as primeiras chuvas aí após a atuação dessa massa de ar quente tendem a ser aquelas com pacote completo também, com granizo, rajadas de vento intensas e chuvas intensas, chuvas torrenciais. E essas chuvas intensas acompanham também esse histórico que você trouxe para a gente, de 2012, depois 2015, 2020 e agora 2023? Sim, elas acompanham, geralmente após essa atuação. Mas a massa de ar quente, os modelos meteorológicos que a gente tem acompanhado, ele vai ser bem duradoura e a gente vai ter o pico dela na segunda-feira, mas ela tende a atuar ainda até mais para o final da semana que vem, né? Então a gente tem que ficar acompanhando aí e prestando atenção e sempre ter, assim, a população, os ouvintes que nos ouvem aí, sempre ter essa noção do perigo, né? De procurar um local seguro em caso de ter umas trovoadas, chuvas fortes, sempre procurar um local seguro. A gente tem visto aí nos últimos anos, né, desastres em algumas regiões. Aqui no Sudeste a gente teve aquele da região serrana do Rio de Janeiro. A gente teve... Aqui no sul de Minas a gente vê também algumas ocorrências. Nos últimos anos aí a gente teve vários eventos de chuvas muito intensas, né, muito fortes, né? A gente teve em São Paulo, né? Teve no litoral de São Paulo aí. Foi esse ano. E teve na Bahia, né? Na Bahia no final do ano passado, então na estação chuvosa do ano passado. Então o período chuvoso, ele sempre requer mais atenção aí da população, que é sempre possível de a gente ser surpreendido por um fenômeno tanto de tempo como de clima bem extremo aí. Então sempre prestar atenção nas previsões, né? Acompanhar aí os avisos da Defesa Civil, seguir as recomendações da Defesa Civil é sempre muito importante. O El Niño, que é o personagem, né, principal, central nesse
Sim. Nisso que a gente está observando. E a Laninha, quando é que ela atua e qual que é a característica? Esses fenômenos, eles têm uma alternância, né? Então, o Laninha, ele atuou nos últimos 3 anos, né? Então, a gente teve aqui, tanto é que a gente teve aqui o comportamento da estação chuvosa com chuvas mais constantes, né? Mais episódios de zacas, né? Que é uma zona de convergência do Atlântico Sul, né? Que forma chuvas mais constantes, né? E agora a gente teve a migração rápida para o El Niño. A gente não sabe muito bem ainda, a ciência não entende direito, não tem como prever quando se forma, quando se dissipa esses fenômenos lá no Pacífico. As suposições maiores são porque se forma devido à ressonância das ondas, né? Porque a gente tem lá os ventos de leste, né? Os alísios que vão acumulando as águas oceânicas mais na região oeste do Pacífico, e aí eventualmente tem essa ressonância de ondas, né? Essa é a teoria mais aceita, mas os modelos ainda não conseguem pegar bem a atuação desses fenômenos. Então a gente está esse ano com um El Niño e tudo indica que vai ser um El Niño forte. A gente não sabe se ele vai ser duradouro, né? O último fenômeno, que foi o Laninha, ele durou 3 anos, né? Então ficamos 3 anos aí sob o efeito do Laninha. E esse El Niño, ele causa... Mas o El Niño, ele poderia durar 3 anos também? Pode ser que sim, a gente tem que ficar monitorando, né? Então, a princípio, a gente está aí que ele vai atuar pelo menos durante o verão. Então, tudo indica que as anomalias de temperatura na superfície do mar lá do Pacífico vão seguir até o verão, pelo menos. E aí, ele muda essas características de chuva. Então, a gente tende a ter aí uma estação chuvosa com mais ocorrência daquelas pancadas de fim de tarde, que nas cidades grandes, médias, grandes, né, causam vários transtornos aí, como alagamentos, né, inundações rápidas. Então tem que ficar bem atento aí a essas ocorrências. Para encerrar, Lisandro, a gente tem visto nos últimos anos que a estação de chuvas ela tem se atrasado, né? Antigamente, em setembro, já se considerava que já podia se esperar, né? Sim, sim. A chuva, e cada vez mais tarde. E com isso que está acontecendo especificamente, agora nessa semana, a gente pode esperar então o quê? Lá para outubro, novembro, que vai começar a chover? A gente ainda não tem essa perspectiva. Talvez aí, até mais tarde. Mas a princípio aí, meados de outubro, a gente deve ter aí as primeiras chuvas, né? Climatologicamente, agora nos últimos anos, meados de outubro já começam as primeiras chuvas e em novembro já tem o estabelecimento da estação chuvosa aí com chuvas bem frequentes. Mas é menos chuva? Ainda não sabemos, né? Assim a gente espera, por enquanto, próximo da normal aqui na região sudeste, né? Então, mas aí a gente vai ter essa mudança na gênese da chuva, né? Então, em vez de ter aqueles vários dias de chuva, com um pouquinho de chuva acumulado cada dia, a gente tende a ter essas pancadas de chuva mais intensas aí no final da tarde. Eu conversei aqui no Palavra Aberta com Lisandro Gemiach, que é meteorologista do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Obrigada pela presença, até a próxima. Obrigado, estamos sempre à disposição lá no Instituto Nacional de Meteorologia para eventuais esclarecimentos aí e informação da população. Obrigada. Obrigado.